Bom dia, turminha. Então, nós vamos continuar com a nossa aula de História. Na apostila número 1, nós aprendemos sobre o início das sociedades humanas. Nós vimos aí bastante sobre o homem pré-histórico, que eles eram nômades, porque se deslocavam de um lugar para o outro à procura de alimentos. E com o passar do tempo, buscando viver de uma forma mais segura, eles aprenderam então a domesticar animais. Essa domesticação deu início, à pecuária, que era a criação de animais, que modificou um pouco o seu modo de vida. Então, com o passar do tempo e observando a natureza, o homem percebeu que alguns grãos que caíam soltos na terra germinavam e poderiam ser então plantados e cultivados, lembram? Então aí deu-se da agricultura. E com a descoberta da agricultura, que é a atividade praticada até os dias de hoje, a vida do ser humano passou a ser mais fácil. Ele deixou de lado, uma série de riscos que corria buscando alimentos de um lugar para o outro, começou a se organizar em sociedade, ele começou então a viver em um único lugar, fixou-se em um único lugar, passando então a ser sedentários, tá certo? E nós aprendemos também, turminha, sobre os patrimônios históricos, a importância da sua preservação. Então, continuando com esse assunto de patrimônios históricos, que nós vamos iniciar o nosso tema de hoje, que vai falar sobre marcos históricos. Vamos lá? Então, turminha, aí na página 103, vocês têm um textinho, tá bom? Que vocês irão estudar, irão ler com calma. Marcos históricos de patrimônios históricos, tá bom? Em uma cidade pode ser edifícios, espaços, estruturas, objetos que indicam importantes eventos históricos, locais onde personalidades históricas viveram, que representam ideias que formaram uma sociedade. Temos também sítios arqueológicos, tá bom? Que são marcos que precisam ser preservados. Muitos marcos históricos são importantes pontos turísticos das cidades. Então, no Brasil, os marcos históricos estão espalhados por várias delas, tá bom? Alguém aí já conhece, já visitou algum marco histórico para falar para tia? Manda lá para tia que eu quero saber, tá bom? Então, terceiro B, aqui nós temos uma imagem, tá bom? Que é o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, que está localizado lá no Rio Grande do Sul, que é um exemplo de marco histórico, que são chamados também de grandes ruínas, porque são os principais vestígios do período das missões jesuítas no Brasil. Então, era usado pelos jesuítas para catequizar os índios, ou seja, era onde os índios aprendiam a palavra. Lá na página 104, então, turminha, agora que nós temos um marco histórico lá da cidade de Salvador, capital da Bahia. Esse local, os negros escravizados eram castigados durante o período colonial, tá bom? Então, esse lugar, hoje, ele é um patrimônio histórico do nosso Brasil, é um lugar que retrata muito a nossa história e é um local que se tornou um ponto turístico, tá bom? Turminha, nós temos aqui um marco histórico muito importante, para o nosso Brasil, um grande patrimônio histórico que retrata a independência do Brasil lá em 1822, 7 de setembro, tá bom? Onde Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, ele proclamou a nossa independência. Lembram do grito da independência? Independência ou morte? Então, esse lugar ele ficou conhecido como Parque da Independência, aqui mesmo em São Paulo, pertinho da gente. Então, alguns minutinhos, aí mais ou menos 1h30, nós estamos aí nesse lugar. Esse lugar, ele tem um museu, que é o Museu do Ipiranga, que está fechado até 2022, se eu não me engano, está fechado para reforma,
Já tem mais de 5 anos que ele está fechado. Nós temos a Casa do Grito, que é um local onde tem bastante exposição histórica. Nós temos também, aí no Parque da Independência, abaixo desse monumento, nós temos o túmulo de Dom Pedro I, né, aquele que proclamou a independência do Brasil. Então, aí está o túmulo de Dom Pedro, o da sua esposa e também a sua espada original, certo? Esse lugar eu indico muito vocês conhecerem, é um lugar maravilhoso. Quando passar toda essa pandemia, quando a nossa vida voltar ao normal, vocês podem estar indo conhecer, vai valer muito a pena, tá bom? A tia fez umas fotos aí quando estava grávida do Kaique com o barrigão. As fotos ficaram incríveis, porque o lugar realmente ele é maravilhoso. E ao lado aí do monumento, nós temos o Riacho do Ipiranga, né, que hoje é um córrego, né, que foi onde as margens desse rio que Dom Pedro proclamou a nossa independência, tá bom? Então, turminha, vocês vão ler o texto com calma, tá bom? Se for preciso, leiam 2 vezes, façam uma leitura silenciosa, depois façam uma leitura em voz alta para melhor entendimento, e depois vocês vão responder a atividade 1 e 2, lendo lá no texto, fazendo pesquisa, tá certo? E a atividade 3, discuta com os seus colegas. Aí a tia fala novamente, não tem como discutir com o colega porque nós não estamos em sala. Então, se de repente você está conversando com seu colega, com seu amiguinho, está trocando alguma informação, estão conseguindo se comunicar, aí você pode discutir com o colega, mas nada de se encontrar, tá bom? Mas você pode discutir também com o responsável que está com você auxiliando aí na tarefa. Então, vocês podem conversar sobre os marcos históricos espalhados por diversas cidades. O que vocês acham, né, desses marcos históricos? É suficiente para que essa memória seja preservada? Então, vocês vão pensar, vão discutir e colocar aí no papel o que vocês, a conclusão de vocês, tá bom? Até a próxima aula.